Salve torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigo, torcedor de outros clubes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tu És Orgulho, rapaziada. E hoje vamos falar um pouco sobre a repercussão do jogo de Corinthians e Juventude na quarta-feira e também um pouco sobre o jogo de amanhã de Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians lá no Newton Santos, jogo contra o líder do campeonato, contra a melhor equipe atualmente do Brasil, a que está jogando mais o futebol bonito, né? Jogando um futebol mais efetivo, mais compacto e com muito mais resultados, né? Na América do Sul, acho que o Botafogo é o time com mais transições, mais qualidade técnica jogando na América do Sul. Então a gente vai ter um jogaço, um jogo muito difícil, que o favoritismo está do outro lado, mas a gente também vem em evolução, vem melhorando, vem se reforçando e vem entrando em outro momento, né? Tanto de qualidade técnica quanto de confiança, né? O time do Corinthians vem conseguindo colocar a bola na casinha, são 5 gols em 2 jogos, né? Nos últimos 2 jogos foi 5 gols, né? Então, quem sabe, né, a maré tá mudando, quem sabe a bola vai começar a entrar, quem sabe com a chegada desses caras aí bons e bastante com espírito vencedor, né, que tem esse espírito vencedor, melhora ainda mais, né, o ânimo e a aura do Corinthians, tá? Antes de começar, eu peço que vocês continuem em oração pelo meu avô. Essa corrente de oração que eu pedi lá no pré-jogo contra o Juventude, vou continuar pedindo em cada vídeo aqui, por favor, tá? Essa corrente de oração para que meu avô logo aí, nos próximos meses, ele possa voltar para casa bem, né? Ele que ainda está na UTI. Então, peço que vocês continuem nessa oração, tá? O nome dele vai estar fixado no primeiro comentário fixado e também passando aqui na tela como sempre, tá? Então, peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal, quem ainda não foi inscrito, tá? Compartilhem com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais. Sigam a gente em todas as redes sociais, não tem mais o X, agora a gente está só no Instagram e também no Facebook e também o Instagram pessoal de cada um, tá? Lá a gente posta cortes dos pós-jogos, dos pré-jogos, né? Não teve os últimos cortes dos últimos vídeos por conta da correria, mas vai começar a voltar a ter os cortes dos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá? Todo pós-jogo, final de pós-jogo, terá um novo quadro, que é o quadro Saudações Fiel, onde eu vou mandar um abraço, aquele salve, né? Aquele valeu para todos que comentarem aqui embaixo e também mandarem no nosso direct do Instagram. Fechou? Então vai ter um novo quadro e talvez possa ter um quadro de react no canal, que não é o quadro de react de coletiva de jogador, de treinador, porque é algo que saturou e eu vi que não agradou muito, mas eu posso fazer um react 2 dias depois de um jogo ou um dia depois de um jogo sobre áudios do VAR, análises táticas do time, né, como o time vem melhorando, opiniões, reagir a melhores momentos do jogo, né, com vocês. Talvez a gente tenha esse novo quadro aí no canal, para que vocês vejam um pouco mais da minha percepção, o que eu achei, se eu penso da mesma forma que você, se você pensa da mesma forma que eu, né? Acho que eu tô pensando nesses quadros aí. Fechou? Espero que vocês gostem da nova mudança no canal. Vai ter uma mudança de cara também, provavelmente o slogan, o perfil do canal possa mudar algumas coisas, tá? Tô conversando bastante com o Martix sobre, então vai ter muita coisa legal aí nos próximos dias no canal e também nos vídeos, tá bom? Então bora lá, antes não, né? Pra sem mais enrolação, solta a intro, editor, e também o nosso anúncio da consultoria CH. Bora! Para você que gosta ou quer fazer aquela renda extra, a nossa parceira pode e vai mostrar os caminhos para vocês conseguirem. A consultoria CH, que está no mercado há quase 5 anos, chega com uma vasta variedade de consultorias, seja individual, personalizada ou em grupos. E como funciona, João? A consultoria CH trabalha enviando palpites e probabilidades da rodada. João, só do Brasil? Não, é do mundo inteiro. Todos os campeonatos, de todas as ligas. É uma variedade absurda. Mas eu gosto de arriscar em outros esportes. Calma, meu amiguinho, calma. A consultoria CH não tá pra brincadeira não, tá? Ela trabalha com basquete, tênis, handebol, vôlei. É um conteúdo completo. Não pode perder, né? A consultoria CH trabalha com
entradas ao vivo, mercado de bilhete e também mercado de alavancagem de banca. É maravilhoso, tá? A consultoria CH faz é que todos os meses eles fazem sorteios para os sócios e também um bolão, onde os sócios não pagam nada e ganham aquele dinheirinho, tá? Eu poderia ficar aqui falando mais sobre tudo que a consultoria CH disponibiliza para vocês, mas eu não posso deixar vocês perderem essa experiência, né? Então, tá tudo aqui na descrição. Ah, João, eu quero conhecer eles no Instagram. Também tá na descrição e tá passando aqui na tela também, beleza? A gente agradece de coração a parceria da consultoria CH e agora vamos voltar pro vídeo. Bora! Vamos lá, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a repercussão, né? O jogo Corinthians classificou aí por 3-1, a repercussão completamente positiva. A gente viu os bastidores ontem, um ânimo diferente, né? O André Ramalho fazendo esse gol que ele estava merecendo, né? O gol da classificação, né? O Depay no vestiário, Depay na arquibancada juntamente com o Carrilho, com o Hector Hernandes, as reações positivas, comemorando bastante, entendendo o que é Corinthians, a coletiva do Depay, né, ontem também bastante bacana, falou bastante sobre ele quer estar aqui, né, ele falou bastante isso, que ele quer estar aqui, que ele tem um propósito, que Deus tem um propósito na vida dele, o propósito é ele estar aqui. Então, o ânimo do Corinthians mudou, né, aparentemente. Teve as falas do Fagner pós-jogo, as falas do Romero também depois do jogo, do Emiliano, né, a gente vê que o time tá unido, né, tá bastante unido, né, tá bastante, como eu posso dizer, tá bastante unidos, tem essa união nesse propósito de sair dessa zona perigosa, zona de abaixamento, desse perigo de cair, e também para olhar para frente e falar assim, pô, se a gente sair dessa zona perigosa aqui, as Copas a gente tá na semifinal, estamos nas quartas, pode passar para a semifinal do Sul-Americana também, né, porque a gente já bateu de frente com o Fortaleza no Brasileiro, infelizmente a gente perdeu aquele jogo, mas a gente bateu de frente com o Fortaleza, jogamos melhor do que o Fortaleza, então a gente pode jogar melhor que o Fortaleza também, esses jogos da Sul-Americana, porque o Fortaleza é um time muito bom, só que o Corinthians consegue bater de frente muitas vezes com o Fortaleza, né, como foi no Brasileiro, infelizmente não conseguiu a vitória, mas pode conseguir agora nesses dois jogos da Sul-Americana, né, então eu acho que o ânimo do Corinthians mudando vai ajudar bastante, né? Com o Depay podendo jogar a Sul-Americana, não vai poder a Copa do Brasil, mas pode a Sul-Americana, com o Carrilho entrando, com o retorno do José Martins, do Félix Torres. Então o Corinthians vai se reforçando. E claro, a janela fecha ainda, se não me engano, dia 16, para jogadores sem clubes. Então a gente tem ainda a possibilidade, quem sabe, de chegar alguém ou não. Então o Corinthians mudou o ânimo, mudou o alto astral, a autoestima melhorou, a confiança melhorou, os jogadores estão mais voltando àquela fase que a bola entre, né? Que a bola entra, que a bola bate na trave, volta no cara que deu o carrinho e entra a bola pro gol, fazendo um gol contra o adversário. Então isso é importante, tá? Todos esses detalhes são muito importantes para um retorno de uma fase boa, tá? Então a repercussão é completamente positiva, claro, classificação, 9 milhões na conta, faz o Pix CBF, então a repercussão muito boa, não só da classificação, como de confiança retornando, e também o Ramon Dias colhendo um pouco os frutos que ele merecia, porque o desempenho era bom, o resultado era ruim. Agora ele está colhendo um pouco os frutos bons, que são os resultados positivos, né? E são desempenho com resultado. Isso é muito importante também para o Ramon, tá? Então, sobre o jogo do Juventude, essa foi a repercussão positiva demais e que dê ainda mais confiança. Esse retorno de confiança aumente cada vez mais para os próximos jogos, tanto da Sul-Americana como do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade, e também da Copa do Brasil. Fechou? Vamos falar um pouco sobre o jogo de amanhã, tá? O jogo vai ser no Newton Santos, 9 horas da noite, tá? Transmissão do Premier, tá? A arbitragem é dele, Anderson Daronco, né? Eu não sei porque esse cara apita jogo do Corinthians ainda, também não sabia, não sei porque apitou o Wagner Nascimento Magalhães jogo do Corinthians, né? O Augusto precisa se mexer, não é mexer depois, os pauzinhos depois que aconteceu a merda, tem que mexer antes, né? Se posiciona, faz um auê lá, porque o Corinthians não pode ficar quieto com uma coisa dessa, não pode se posicionar só depois, se posiciona antes e depois também. Envia um ofício que não quer que esse cara apita mais jogo do Corinthians, faz um auê. O Santos fez isso lá no jogo contra o São Paulo, eu lembro até hoje, da Edna. E
não tô falando que a gente tem que ser favorecido fazendo isso, mas que pelo menos o árbitro entenda quando ele entra em campo que, pô, eu tenho que ser, a minha obrigação é ser imparcial, eu não posso prejudicar nenhum nem outro, eu tenho que apitar com firmeza, com caráter, coisa que o Wagner Nascimento Magalhães não faz e nunca fez em sua carreira, tá? Então a arbitragem de Anderson Daronco, esse árbitro patético, esse árbitro arrogante, prepotente, que acha que é mais do que todo mundo porque faz uns pinos na academia, não faz mais, né? Porque tá com a barriga maior do que a minha, tá parecendo um risole, né? E não consegue correr o campo inteiro 2 vezes que ele sai de maca e capaz de a ambulância entrar e levar o Daronco pro hospital, tá? Porque não tem condição nenhuma de apitar um jogo profissional de Série A, tanto que apitou Série B, né? Santos, e teve polêmica lá, foi Santos e Avaí, né? Também fez merda lá e teve bastante polêmica. Então, isso é o Anderson Daronco, tá? A escalação do jogo de amanhã, tá? Corinthians com bastante desfalques, tá? O Corinthians tem desfalques de Félix Torres suspenso, Kaká suspenso, Yuri Alberto suspenso, e o Charles suspenso e lesionado, o Alex Santana e possivelmente o Hector Hernandes. E um puta barulho de um cara aqui agora, de um carro passando. Mas tá bom, a escalação, tá, falando, tá, o Hector Hernandes não é uma certeza, eu tô supondo que ele não deve voltar, mas a gente não sabe, porque não saiu nota nenhuma sobre, tá? O Corinthians deve ir com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, tá? A mesma zaga do jogo contra o Juventude, Ranieri, José Martins, Garro, Thales Magno, Romero e Giovani, tá? Com a possibilidade do Carrilho aparecer no banco, eu acho difícil ele começar a titular, pode aparecer no banco, então isso são as informações do jogo, a possível escalação, possível reforço do Carrilho e também os desfalques, tá? Com 4 jogadores suspensos e 2 jogadores lesionados, tá? O jogo de amanhã é um jogo bastante difícil, tá? Um time do Botafogo é um time que faz muita transição rápida, é muito rápido mesmo. É um time que dá 3 toques na bola, já estão no ataque, são muito velozes, a transição é muito rápida, porque você tem o Almada, né? E para a bola chegar na Almada tem o Marlon Freitas e também, se eu não me engano, é o Tietê às vezes, aí você tem o Alan, aí você tem diversos jogadores que fazem essa ligação. Você tem uma zaga muito boa, que é a zaga do Barbosa, que é a zaga com o Barbosa e o angolano lá que eu acabei esquecendo, eu não lembro o nome. Você tem um goleiro que está numa fase absurda. O ataque do Botafogo é muito efetivo, né? É muito efetivo porque o Igor Jesus está numa fase extraordinária. Você tem o Luiz Henrique que dispensa comentários. Então o time do Botafogo é muito bom. Tá? O time do Botafogo é muito bom e o Corinthians tem que se atentar porque o Corinthians está desfalcado. Então o Corinthians também não pode... o Ramon tem as convicções dele de ir com o peito aberto. Não é assim quando está com desfalque. Com o time completo já é difícil, mas você pode manter essas convicções de peito aberto, de ir para cima e também querer trocar chumbo. Só que com desfalque você não tem as mesmas características que você tem com os caras que estão jogando. Que é o meio campo com o Ranieri, que é com o José Martins. Que é com o José Martins e o Charles, que é um meio de campo com o Garro. Com a zaga compacta, com 3 zagueiros, que é a formação que ele vem usando. Então o Corinthians não tem essas possibilidades no momento, tá? Então eu acho que isso vai mudar um pouco. Se o Ramon Dias pensar dessa maneira que eu tô falando, ele vai mudar um pouco o estilo dele de jogo, né? Ele vai mudar um pouco o jeito que ele vai armar o time, qual o estilo que ele vai contar, contra-ataque, posse de bola, pressão pós-perda. Tudo isso acontece porque o time está desfalcado. Então essas variações táticas vai mudar e o Ramon Dias sabe fazer isso. Ele tem essa característica de fazer essa mudança tática dependendo do adversário que ele vai enfrentar. Então o Botafogo, uma equipe letal, que não pode vacilar. Tem muitos jogadores aqui, se eu falar todos aqui, eu vou falar um monte. Tem muitos jogadores no Botafogo que é muito bom. Mas o que mais me preocupa é a transição. Então o Corinthians tem que estar muito bem ligado para cortar caminho, para tentar evitar essa transição. Porque se for para correr atrás do Botafogo, a gente está ferrados. A gente não pode correr atrás do Botafogo. Corta caminho e tenta cortar essa transição pela raiz. Porque se for correr atrás do Botafogo toda hora, a gente vai se estrepar e vai se estrepar feio. E atenção com bola longa. O Botafogo usa muito, mas usa bola longa consciente. Não é aquela bola longa chuveiro na área, não. É consciente. Atrás do zagueiro, bola nas costas. Tomar cuidado do Gustavo Henrique e o André Ramalho e os 2 laterais, Bidu e Fagner. Fagner meio gordinho, meio roliço. O Bidu é mais ofensivo, então tem que tomar cuidado com a bola nas costas. Tudo tem que ter
bastante atenção. Proteger a área, fechar o baixo, porque tem caras que chutam de fora da área. Então tudo isso o Corinthians tem que estar muito atento amanhã, porque senão o caldo vai entornar e vai entornar feio, tá? O Botafogo é um time muito bom, tá? A escalação é o que a gente tem, não tem o que fazer. A gente está com muitos desfalques, tá? Então eu acho que se o Corinthians jogar com inteligência, pode sim beliscar 1 ponto, 3 pontos. O Corinthians tem que ir lá, entender o jogo. Se precisar empatar, saiba jogar por esse empate. Se vê que dá para ganhar, vai lá e ganha o jogo. Não tem problema. Não, às vezes tem que abrir mão da sua convicção, das suas convicções, para você não passar um aperto muito grande. Entendeu? Pô, analisou o jogo, o Botafogo tá em cima. Tá martelando, tá martelando. Você tá com uma opção de um empate, agarra esse ponto, cara. Você ganhou o jogo contra o Flamengo, você já é 4 pontos. Aí você vai ter o Atlético Goianiense em casa, entendeu? O Corinthians não pode perder, entendeu? Não pode perder. Porque o Corinthians ganhou do Flamengo, 3 pontos. Se empata amanhã, 4 pontos. Se o melhor dos mundos é a vitória, 6 pontos, tá perfeito. Tá perfeito. Mas a realidade a gente é. O favorito é os caras são melhores. Então a gente tem que entender o desenrolar da partida, tá? Então, a escalação é o que a gente tem. Acho boa, acho que dá pra fazer um jogo competitivo, dá pra você competir com o Botafogo e quem sabe fazer um bom resultado lá, né? Tenho fé e vou torcer pra isso. O Corinthians é grande, o Corinthians tem time pra chegar lá e fazer um bom jogo, tá bom? O Corinthians, né, garantiu 9,45 milhões com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, né? E ao longo do ano o time acumula mais de 32 milhões em premiações pelas classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Caso avance para a final da competição nacional, o clube garante pelo menos mais 31 milhões, valor destinado ao vice-campeão. Além do troféu, o campeão ganha 73 milhões. É muita grana, então, por isso que eu falo. Prioridade, que nem eu falei agora, é o jogo de amanhã contra o Botafogo, mas, cara, é grana demais na competição da Copa do Brasil e na Sul-Americana. Cada fase que você avança, você ganha um valor. Então, é importante também você priorizar o brasileiro, sair dessa situação e olhar um pouquinho para as Copas, com mais atenção e com aquela vontade. Estou na semifinal, qualquer um pode ser campeão. Tem um ditado. Chegou na semifinal, qualquer time que chegar na semifinal pode ser campeão, tá? Vamos ver. O Corinthians também é multado, tá? Pelos torcedores aqueles 2 vermes, né? Que provocaram a torcida do Grêmio com as enchentes no Rio Grande do Sul. Aqueles vermes, aquelas pessoas ruins, pessoas de má índole, pessoas sem no mínimo de caráter, mínimo de senso, de coração bom, não tem. Essas pessoas não têm tudo isso. São pessoas ruins, são vermes. E as pessoas que fazem isso são vermes. Quem zomba com alguma coisa dessa, com algo assim, isso é verme. Tá? E o Corinthians é punido, porque o regulamento, mesmo com os torcedores identificados e individualizados pelos atos, o clube é tratado como responsável pelas ações dos estádios. É isso. Então, por conta desses babacas, quem se complica é o Corinthians. Né? Essas pessoas ruins, essas pessoas sem coração. Né? Isso é cruel. Uma pessoa que zomba algo assim é cruel. Essa pessoa não olha para os filhos, não olha para a família. Pessoas assim não pensam em sua própria família. Pessoas que fazem isso não são pessoas de bom coração. Não são pessoas de bom coração. E essas pessoas prejudicam uma instituição e prejudicam os demais torcedores. Esses caras não tinham que mais pisar na Neoquímica Arena. Eles não tinham mais que pisar na Neoquímica Arena. Eles não tinham que pisar mais no estádio. Eles não tinham direito de vestir a camisa do Corinthians como torcedores. Porque isso pra mim é algo, embora não seja um crime, você fazer isso infelizmente não é um crime. Eles zombaram de uma coisa muito complicada. Mas isso não é um crime. Né? Mas as pessoas tinham que ser banidas do estádio. Banidas. Porque isso não se faz. Não é porque algo não é um crime que você pode fazer, cara. Você não pode zombar com uma coisa assim. Você não pode zombar com uma coisa assim. Pessoas que perderam tudo. Perderam tudo. Perderam familiares.
E esses babacas fazem esse gesto. Vocês têm que ser, cara, que verdade é deixar nas mãos de Deus, porque a gente acaba pecando, né, quando a gente fala algumas coisas, tá? A CBF divulga os áudios do VAR, né? E como eu coloquei no nosso Instagram, eu tenho duas certezas, né? Uma é o amadorismo, a falta de profissionalismo, a falta de critério, e a outra que parece que é um bando de catado lá num bar conversando de futebol, cara. Parece uma feira, mano. Parece uma feira, cara. Que coisa patética, cara. Que coisa patética, que coisa vergonhosa. É uma gritaria. Cara, é uma má vontade desses caras, cara. Como pode, cara? Não é profissão, né? Não é profissional esses caras. Esses caras não são profissionais. A arbitragem do Brasil não é profissional. Mas como é que pode, cara? Uns caras que se dizem íntegros. Porque o que esses caras falam quando eles vão em podcast, que eles demoram para aparecer, né? Eles esperam, né, as rodadas acabarem, entrarem de férias, para eles começarem a ir a podcasts. Aí eles falam que tem integridade. Eles falam que tem respeito por todo mundo. Que eles foram bem criados pelos seus familiares. Podem até ser bem criados, mas quando vocês entram em campo, vocês são patéticos. Vocês não têm integridade quando vocês estão apitando jogos no Brasil. Vocês são patéticos, tá? Vocês erram tudo, né? Vocês erram tudo. No jogo contra o São Paulo e Fluminense, teve erro de direito, cara. Teve erro de direito. Corinthians e Juventude teve duas faltas no mesmo lance e você deu o gol. Vocês são patéticos. Vocês não têm integridade. Então não vem em podcastzinho falar que vocês têm integridade, que vocês são pessoas íntegras, que vocês honram o seu trabalho. Não honram merda nenhuma. Vocês não honram seus trabalhos. Vocês são patéticos. Vocês são patéticos, tá? E ontem o áudio vazado é ridículo, cara. É ridículo, mano. É ridículo. Tá? Então, Augusto Melo, se mexa, cara. Não é só mandar o ofício depois do jogo, não, cara. Qualquer árbitro que tem histórico de prejudicar o Corinthians, você não pode deixar esse cara apitar. Você tem que mandar o ofício antes, cara. O Wagner da Cima de Magalhães prejudicou a gente em 2018, prejudicou a gente em 2021 e prejudicou quarta-feira de novo. Só que dessa vez ele não conseguiu, né? Porque ele conseguiu eliminar a gente duas vezes. Né? Na terceira vez ele se ferrou. Tá? Então vocês são patéticos, tá? O Corinthians enfrenta o Flamengo, que aí sim, mais uma vez, é nada contra o Flamengo, mas a gente sabe como é que é. Então, Augusto, abre teu olho. Abre teu olho. Uma coisa a gente tem certeza, né? A gente vai decidir no Maracanã. Não tem o que fazer. Contra o Flamengo a gente vai decidir no Maracanã. Como a gente decidiu a final, vamos decidir de novo. Porque é impressionante. O Flamengo sempre decide em casa. O Flamengo sempre decide em casa. Né? Então a gente sabe como é que é. Então uma certeza a gente tem. Vamos decidir no Maracanã. Tá? Então, Augusto, abre teu olho. Abre teu olho. Braulio, Wilton Pereira Sampaio, né? Paulo César Zanovelli, Ramon Abate Abel. Então, abre teu olho, Augusto Melo. Abre teu olho, tá? Qual o próximo assunto? Bom, fala um pouquinho sobre o Depay, tá? O Depay que trouxe com ele, né, a chefe de cozinha brasileira. Né? Ele fez poucas exigências para assinar com o Corinthians, mas uma delas foi a presença da chefe de cozinha Paula Cardoso, né? A brasileira responsável por cuidar da alimentação do jogador há 3 anos e terá um papel fundamental na adaptação dele do Brasil. Eu sei que esse assunto é um pouco mais fora assim do padrão, mas é bom falar, né, que ele tem uma chefe brasileira que vai mostrar um pouco os costumes para melhorar a adaptação dele no país. Isso também ajuda, não é só o campo e bola. Também tem a questão de adaptação do cara no país. Ele tem mulher, a gente tem que ver como é o ambiente. Claro, vai ser bem protegido. Segurança 100% que vão colocar para ele, isso é óbvio. Então eu acho que é bom, tudo isso é bom para o jogador se adaptar bem no Brasil, tá? O Corinthians não conseguiu inscrever na Copa do Brasil, é óbvio, né? A CBF não vai aceitar. Embora a gente tenha esse direito por conta da Federação Espanhola tenha fechado no fuso horário, eles não iam deixar. Ainda mais que a possibilidade de pegar o Flamengo na semifinal. A gente já sabe, né? Acho que esse é o último assunto. O Corinthians feminino vai enfrentar o São Paulo no Morumbis agora, dia 15, tá? No domingo. O São Paulo masculino joga contra o Cruzeiro masculino em Minas. Então o Morumbi vai estar disponível para ter o jogo de Corinthians
e São Paulo e Corinthians, o majestoso primeiro jogo da final, né? E semana que vem, na Neoquímica Arena, dia 22, o Corinthians vai jogar no sábado contra o Atlético Goianiense, então a Arena vai estar disponível no domingo para ter o segundo jogo da final, Corinthians e São Paulo, tá bom? Feminina aí querendo ganhar mais um título aí, eu tava lá no passado quando o Corinthians ganhou do São Paulo, no Paulista, né? Não era nem a mesma competição, mas a gente tava lá, vendo o Corinthians ser campeão em cima do São Paulo também. Fechou? Então é isso, rapaziada. Esses são os assuntos de hoje, né? Teve também o Dia da Transparência, que eu vou falar com mais calma, né? Hoje tá muito em cima, eu preparei o roteiro, preparei tudo aqui para vocês antes do Dia da Transparência, mas o Corinthians mostrou lá que gastou menos do que vendeu, isso é muito bom, tá? O Corinthians agiu com bastante responsabilidade, foi o que eu postei no Instagram, tá? Pra quem quiser lá, Tu És Orgulho 17, a gente postou lá, que o Corinthians postou dados financeiros gastados, né? Que na janela de transferência, o Corinthians agiu com muita responsabilidade, né? Porque o senhor Mauro César, o senhor Rizek, né? O Ivan Moré, né? Pessoas, né, que se dizem corintianos, exceto o Mauro César, porque ele vive de Corinthians, ele não é corintiano, mas ele vive de Corinthians, né? Ele odeia tanto o Corinthians que ele usa o Corinthians como fonte de audiência, né? Porque ele sabe que dá audiência, né? Ele comprou uma briga com o torcedor, né? Chama a gente de tolo, né? Chamou a gente de tolo, o Juca Kfouri também ofendeu a torcida, né? Esses caras gostam de desrespeitar uma instituição, de desrespeitar uma torcida, né? Porque dão fonte de audiência, né? É uma fonte de audiência para eles, né? É uma vontade desses caras, né? Uma vontade, né? Falou que o Corinthians pagou o helicóptero do Depay. Cara, é uma vontade demais, cara. Eu fico assustado com o mau caratismo da mídia, dessa mídia, cara, nojenta, cara. São muito mau caráter, cara. O mau caratismo ultrapassa o limite, cara. Ultrapassa o limite, é impressionante, cara. Mas para vocês aí, olha aí, o Corinthians gastou menos do que vendeu, né? Mas vão achar alguma coisa para falar mal. Vão achar alguma coisa para falar mal. Porque eles vivem de Corinthians, eles gostam de fazer isso. Já falei, né? Se a privada do Corinthians, do CT ou da Arena entupir, vai sair na notícia, né? Porque eles gostam de fazer isso, né? Tá sem assunto? Falam do Corinthians, tá? Mas é isso, rapaziada. A gente tá acostumado com essa má vontade, com esse mau caratismo, com essa falta de caráter, a falta de integridade da mídia, né? Desses antes ridículos e completamente tendenciosos e oportunistas, tá bom? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do pré-jogo de hoje. Amanhã, Corinthians e Botafogo, eu tô de volta aqui logo depois do jogo. O vídeo deve sair lá pra meia-noite, né? Como sempre, né? Depois do jogo. Fechou? Conto com vocês lá e vai ter nossas saudações saudações da Fiel. Então vocês comentem aí embaixo, tá bom? O nome de vocês, de onde você é, tá? A idade de vocês, para quem vocês querem um abraço, se é para vocês mesmos, para seus familiares, seus filhos, amigos, parentes, tudo, tá? Podem comentar aí embaixo. E também peço que vocês continuem a oração pelo meu avô. Fechou? Vai Corinthians, valeu, falou, fui!